Vamos falar um pouquinho agora do Corinthians. Falando do jogo, o Corinthians ganhou do Vasco, né? Não foi um jogo bem interessante por parte do Corinthians, conseguiu controlar, jogou bem, bons toques de bola, melhorou assim consideravelmente dentro da partida, né? O Corinthians começou bem, aí oscila bastante, deixa o Vasco ficar mais à vontade, vai criando perigo, mas o Corinthians depois consegue de novo ter as rédeas do jogo e vai controlando, faz o 2-0, né? Toma um gol e aí fica aquele climinha, mas logo depois tem o pênalti, o Corinthians consegue a vitória. O Vasco não ganha do Corinthians desde 2010, né? Desde 2010, são 13 anos aí, nesses 13 anos foram 21 jogos, onde o Corinthians foi avassalador, né? E na Neoquímica Arena, se eu não me engano, foi o primeiro gol que o Vasco fez. O Vasco, se eu não me engano, nunca tinha feito gol na Neoquímica Arena. Então é algo também que, tipo, rola ali tem a questão tempo momentânea do Vasco, que tá muito mal, mas o Vasco contra o Corinthians costuma perder, assim, não é nada tão surpresa o Vasco perder pro Corinthians ultimamente, né? No geral também, o Vasco e o Corinthians tem bem mais confronto, tem mais vitórias que o Vasco. Mas beleza. Falando do jogo, assim, foi um jogo interessante. É um preparatório para as próximas rodadas. O Corinthians tinha que ganhar, né? Tinha que fazer ponto para ficar mais afastado do Z4. E também para se preparar para os próximos jogos. Vai ter um jogo importante da Sul-Americana. É um time inferior que vem de uma queda de rendimento, mas é um jogo de oitavas de final. Então tem que se preparar. O Luxemburgo tirou ali os jogadores, o Renato Augusto, quando já estava já meio que aparentemente vitória garantida, foi trocando as peças no final do jogo. Tanto o Vasco quanto o Corinthians tinham feito as 5 substituições. Então, o jogo começou com 22 jogadores e terminou tendo 33 jogadores jogando o jogo, né? Porque foram 10 mudanças ao total. Então, isso foi bem uma sacada bem interessante do Lucha para conseguir preservar os jogadores para o jogo que vai ter na semana, né? Então é algo que tem que levantar um ponto aí. Segurou o Vasco, não é um time difícil, mas sem torcida já muda a situação, equilibra mais o jogo. O Vasco vem de péssima sequência, né? Só tem 9 pontos em 17 jogos, 16 jogos. Muito, muito ruim. Se continuar assim, vai cair. Muito difícil sair da situação. E eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de ganhar, né? Pra sair dessa situação do Z4. E também porque o Vasco não vem apresentando muito perigo nos últimos jogos. Então, dito isso, o Corinthians fez sua obrigação. Tinha que ganhar, ganhou, jogando bem, e é isso. É bom para embalar. São 7 jogos de invencibilidade, sendo 6 vitórias e um empate. Então o Corinthians está numa sequência boa, sequência positiva. Isso pode ser ótimo para a Copa do Brasil também. Então tem que continuar essa pegada, continuar ganhando confiança. Apesar de muitas vezes o Lucha, mesmo ganhando com a vitória, não ter feito bons jogos, ter ficado muito dependendo da sorte, dependendo de craques. Ontem não. Foi anteontem. No sábado não. No sábado o Corinthians foi melhor mesmo. É o Vasco, mas foi melhor. Controlou o jogo e ganhou sem muitas dificuldades, né? Não teve tanta dificuldade para ganhar do Vasco. Não deveria ter também, né? Mas vamos lá. Além disso, do jogo, vamos falar um pouquinho do que tá rolando, né? O Corinthians confirma a saída de Christian Barletta e explica por que liberou o jogador. Isso é um pouco revoltante, cara. Um pouco não, é bem revoltante na real. Vamos entender um porquê que é revoltante. Por mais de 4 meses, não, pouco mais de 4 meses após ser anunciado como reforço alvinegro, Christian Barletta está muito perto de dar adeus ao Corinthians. Ele já saiu, né? Até o Ceará já anunciou. Então, é isso. Na noite do último domingo, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que o meio atacante deve deixar o clube de forma definitiva. O treinador, no entanto, não confirmou o destino do jogador, que será o Ceará. De acordo com o Luxemburgo, o Corinthians aceitou a proposta do Ceará para vender Christian Barletta porque ainda tinha uma dívida pelo jogador. Olha isso, cara. Isso é ridículo, velho. A diretoria alvinegra acertou a contratação do meio atacante em março e concordou pagar 6 milhões de reais em São Bernardo, mas até o momento o dinheiro não chegou aos cofres do Tigre. Agora, o treinador indicou que o Ceará vai assumir o débito. Então, olha esse absurdo, cara. Olha esse absurdo. O Corinthians contrata um jogador, né? Destaque ali do Paulistão.
Jogou bem realmente no São Bernardo. Aí o cara vai lá, o Corinthians vai lá e contrata por 6 milhões de reais. Em março. Estamos em julho. Ok, futebol, as compras nunca são na hora, é parcelada. Beleza, eu entendo isso, fechou. Mas não pagou, não foi um jogador absurdo de caro, né? Pra nível de futebol, 6 milhões é um jogador barato, né? Infelizmente, essa distância, assim, da realidade nossa para dos caras é isso, né? Beleza, contratou o cara por 6 milhões, não pagou, e aí vai vender pro Ceará por 6 milhões também. Tipo, Ceará, assume a dívida aqui e o jogador é seu. Então, cara, isso é muito problemático, pô. O Corinthians não tem planejamento de elenco, não tem, sabe? Como que você contrata um jogador que é destaque do Paulista, aí você imagina que ele vai ser um jogador ali, uma peça fundamental, ele jogou pouquíssimas vezes, aí você já vende, sabe? Tipo, não observou o suficiente o jogador antes de trazer, o que foi, o que rolou, tá ligado? Fez tudo aquele alarde, o cara é corintiano desde criancinha, pá. Aí agora vendeu o jogador, né? Nem emprestou, ele vendeu. É complicado, pelo mesmo preço, assim, simplesmente é complicado, velho. É complicado, mano. Exatamente. 6 milhões não paga o salário de meia dúzia do time titular, velho. É isso, velho. O Corinthians tem sei lá, a segunda ou terceira folha salarial mais cara do Brasil. Né? Então, é uma coisa que é triste saber que tem vários times nessa situação, como o Corinthians, assim, vendendo jogador e contrata sem dinheiro, faz todas essas mutretas, assim, pra conseguir ter o elenco. E planejamento zero, pô. Aí você vai criticar Flamengo e Palmeiras, sabe? Sendo que o planejamento do Corinthians é ridículo, ridículo. Então, tá ganhando porque tem um bom elenco, mas a construção desse elenco é muito no aleatório, é muito no. Vamos trazer porque tá bem. Não tem um planejamento real, assim, as peças que você precisa, sabe? É sempre de urgência. O que precisa de agora? Precisa de um lateral? Precisa de um. Sabe? Não tem um planejamento de elenco como um todo, assim, sabe? E é triste, mas um jogador promissor, jovem, vai sair sem nem ter atuado, sem ter participado, nem ter mostrado se ele tem potencial ou não, porque o Corinthians não aproveitou o jogador, né? Mas é isso. Beleza, além do Barleta, tem outro jogador que pode sair, que tem aquela novela desde sempre, que é o Roger Guedes, né? Roger Guedes tenta segurar. Não, o Corinthians tenta segurar Roger Guedes na reta final da janela. E aí que tá, o Corinthians segue atento ao mercado de transferências para reforçar seu plantel, mas também se preocupa com a saída de jogadores. E nos últimos dias, cresceu as sondagens pelo atacante do time da temporada. Não, pelo destaque do time da temporada, Roger Guedes. Contudo, o Timão tenta segurar sua camisa 10 a todo custo. O jogador é o artilheiro da equipe da temporada, com 21 gols e despertou interesse dos clubes do Oriente Médio. Recentemente, o Al Hilal e o Al Nassr da Arábia Saudita procuraram o jogador. Além disso, um clube do Catar, que o nome não foi revelado, também acenou com interesse pelo atacante. A diretoria diz não ter recebido nenhuma proposta concreta, mas sabe que não pode concorrer com o mercado árabe. Isso é verdade, não tem como. Lógico, aí é o que o Roger Guedes falou. Antes de falar o que o Roger Guedes falou, tem uma coisa que é interessante nesse assunto, assim. Porque rola muito disso de especulação. A gente sabe que o mercado da bola muitas vezes tem desse bagulho, assim, sabe? De você criar uma especulação para levantar a bola do jogador, para você negociar um melhor contrato, pra você negociar melhores salários, enfim. E pode ter rolado isso também, tipo, do Corinthians ter recebido sondagens, mas muito mais para o Roger Guedes se valorizar, porque ele ganha menos, por exemplo, que o Yuri Alberto, né? Então, rola disso, assim, sabe? No futebol, ainda mais jogadores tão vaidosos, você pode ficar pistola. Pô, tô levando o time nas costas, fiz metade dos gols do time no campeonato, da temporada, e ganho menos que, sei lá, 4, 5 jogadores. Então, pode rolar isso, não tô falando que é o caso, não tô falando que é o caso. Eu acredito que o Roger Guedes pode ter sido sondado sim pela Arábia, mas também pode ter sido, sei lá, né, jogar no ar aí pra ver se valoriza. Meio que aconteceu com o São Paulo com o Lucas agora, né? O Lucas tá indo pro Monte Rei. Pô, pra ver se o São Paulo desperta, falando, você vai deixar o cara ir pro Monte Rei? Né? Se movimenta aí, cara. Então, rola muito dessas notícias, assim, mais sensacionalistas pra justamente cutucar um time, pra cutucar uma diretoria. Então, não dá pra descartar essa possibilidade. Mas o Roger Guedes tem jogado muito e pode também ter despertado vários interesses do mundo árabe. Então tem esses dois pontos, né? Pode ser uma invenção, né, para valorizar o jogador, ou pode ser que o jogador realmente tenha despertado interesse por estar jogando muito bem. E aí, uma coisa que eu vi no Twitter, que eu achei que. No X, né? Não é mais Twitter. Que pode ter sentido, assim. Não chega uma proposta real. Será que realmente os caras estão atrás do Roger Guedes? Ou essa valorização dele?
Eu não sei, cara. Eu acho que realmente tem sondagem. Acho que realmente pode ter times em cima dele. E é o que falou na matéria. Não dá pra competir com o futebol árabe. Não dá pra competir. Se os caras chegar com dinheiro, leva quem quiser. Não tem jeito. E o que ele falou é um pouco preocupante. Novamente, o Roger Guedes, ele sempre dá umas entrevistas assim. E ele deixa sempre muito aberto se pode sair ou não. E é que tá aqui, ó. Lógico que a gente escuta as propostas, mas isso deixa nas mãos dos meus empresários. Tem o meu sim, tem o sim da minha família, do meu clube e dos meus empresários. Então vamos resolver o que vai ser melhor pro clube e na hora certa. Cara, ele quis dizer, tipo, tem meu sim, precisa do meu sim, precisa do sim da minha família. Beleza, ok. Não quis dizer que já tem o meu sim, tipo, já estou vendido, não é isso. Só que ele sempre dá dá uma desconversada, assim, né? Tipo, não, tá na mão dos empresários, tem que ver isso, pá. E ele tá certo também, né? Vai comprometer e depois sai, aí fica todo aquele clima de persona não grata, sabe? Então, ele tem uma certa razão de dar uma, né, despistada ali. Só que eu acho que, mano, é complicado, velho. É complicado porque ele já bateu o maior dinheiro da arena, pode jogar do lado do Cristiano Ronaldo, se for pro Al Nassr mesmo. Então, eu não sei. Aí não é informação, é desconfiança minha. Eu acho que ele tem grande chance de sair, velho. Tem grande chance de sair. E aí a notícia é que se ele sair, o Corinthians vai atrás, talvez, do Alex Sanches. Mas caso entre dinheiro bom na parada pelo Roger Guedes. E, mano, eu não sei, cara. Não sei. O Alex Sanches joga muita bola. Jogou muita bola no Arsenal. Nossa, jogou bola também no Barça, mas no Arsenal ele jogou bem mesmo. Eu não boto muita fé, não, velho. Não boto muita fé. Eu acho que isso é mais também. É o outro lado, assim, sabe? Tipo, você tá cutucando, você tá jogando nessa notícia, eu vou jogar outra, você vai vazar. Eu vou já acalmar minha torcida aqui, porque se o Roger Guedes vazar, eu vou trazer o Alex Sanches, sabe? Então, não sei até que ponto isso é verdade. Rola muito disso da diretoria corintiana, jogar nomes grandes pra torcida ficar quieta, pra ficar tipo, tentou Cavani, tentou Drogba, tentou um monte de jogador e não vem ninguém, né? Então, eu não tenho mais não fico mais iludido quando eu falo de jogador grande assim no Corinthians, só quando começa a esquentar mesmo, sabe? Que começa a sair mais notícia, porque sei lá, já foi tanta especulação falsa assim que não vale a pena ficar iludido, não. Mas eu acho que. Eu não queria que o Rogério saísse, velho. O Sanches tá bem a temporada, tem 51 jogos, 20 gols também, 21 gols. Ele tá bem a temporada, tem uma média até melhor que o Roger Guedes de gols por jogo, né? Mas. Não, é igual, parece. Enfim, tá bem, ele tá bem. Mas eu acho que eu preferiria ficar com o Roger Guedes, tá ligado? E aí, se vier, vai. É exatamente isso. Aí no final das contas traz o Wagner Love de novo e o Speed Mendonça do Santos. É isso, mano. É isso. O Corinthians é essa desgraça às vezes, velho. Tudo bem. Beleza. Aí, fechou aqui o assunto do Roger Guedes, né? Acho que deve sair se chegar realmente proposta boa. Isso. Chegou proposta, ele não deve segurar. O Corinthians não deve segurar, não. Aí tem outro ponto, falando do Pedro, que a gente falou antes, né? O Corinthians tem plano para contratar Pedro, de acordo com o mercado do futebol, né? Matéria deles. E aí vão dar uma entendida melhor nessa situação. O clima do Flamengo não é dos melhores, apesar da vitória sobre o Atlético Mineiro. Era um ponto. Após ser agredido pelo preparador físico da comissão técnica e ganhar respaldo pelo clube, Pedro não se reapresentou com o restante do elenco na segunda-feira. De acordo com Leandro Quesada, que participa do Placar, é muito bom, inclusive, o programa do Placar é muito da hora, o Corinthians está interessado na contratação do centroavante. O clube paulista aposta na falta de ambiente do jogador, com Jorge Sampaoli mantido como técnico do Flamengo. Inclusive, o Timão já informou aos intermediários do centroavante os valores e salários que pretendem pagar ao atacante. A negociação pode não acontecer nesse momento, já que Pedro completou 7 jogos do Brasileirão e também não poderia atuar pela Copa do Brasil. Além disso, o Flamengo certamente fará uma postura dura para vender o jogador. O clube carioca recusou em anos anteriores uma proposta do Palmeiras de 20 milhões de euros, mais alguns jogadores incluídos por Pedro. Eu lembro dessa história aí, Flamengo. O Palmeiras foi bem atrás do Pedro mesmo, tá ligado? E aí, o que pra mim que tem de verdade, assim? Eu acredito que o Corinthians pode ter feito uma sondagem pelo Pedro, no sentido assim, ó. Se você rescindir do Flamengo, vem pra nós. Tipo assim, sabe? Ou espera até o final do ano. Não sei até quando vai o contrato do Pedro também. Mas eu certamente acho que não viria.
O Flamengo recusou 20 milhões de euros pelo Pedro, pelo Palmeiras. Cara, e realmente, se ele fosse pro Palmeiras, teria sido um absurdo, porque o que faltava na época era um centroavante. O Palmeiras ainda precisa de um centroavante, né? Centroavante mesmo, assim. Mas o. Se ele tivesse o Palmeiras, teria sido um absurdo, velho. Teria sido um absurdo, com certeza. E agora, o que eu vejo que pode ser verdade, assim, é que também tá uma especulação em cima do Yuri Alberto, né? Parece que tem um time europeu interessado. E o que pode ter de verdade. Nossa, a Coreia é complicada, né? Ixi, é tentado, velho. O que pode ter de verdade é que eu falei, se por acaso o Pedro reincidir com o Flamengo, ficar livre no mercado, aí sim pode ser que eu acho que o Pedro saia, e aí tem mercado no futebol brasileiro, obviamente. Então, não acredito que o Flamengo vai liberar fácil, não vai fazer nenhum tipo de facilitação ali para ele sair para algum time rival no Brasil ainda. Não vendeu pro Palmeiras que queria pagar, vai sair pro Corinthians? Acho que não, velho, acho que não. E a única esperança é se por acaso vender o Yuri Alberto, aí fica livre, sabe? É muito se. Então acho que ele deve continuar no Flamengo. E se for sair do Flamengo, eu acho que ele deve acabar indo pro time árabe, fazer dinheiro, ir pra Europa. Ele tem 26 anos, pô, 25, 26, ele é novo ainda. É. É isso. Esse ponto é importante, Pedro. Mas o Palmeiras começa com 20 milhões de euros e agora não tem 10 milhões pro Flávio. Caçar rato. É verdade, mano. Até que ponto também, né? O Palmeiras tem todo esse dinheiro, né? O jogador oferece 10 reais a mais. Putz, chegamos no nosso limite. Então não sei, né? Não sei. Beleza, Corinthians é isso. Pedro não deve vir, não vou ficar iludido com isso. Não deve ser o Pedro, tá ligado? É isso, ele vai ficar no Flamengo. Eu acho que se for sair, vai pra um time da Europa ou a Arábia pra ganhar dinheiro pra caramba, tá ligado? É isso. Fechou. Então, o Pedro foi agredido, não foi treinar hoje, foi multado, o preparador físico vazou, o clima não tá bom. Então, acho que ele pode pensar em sair por causa do clima, e aí, como eu falei, ele tem mais mercado em outros lugares do que no futebol brasileiro, né?